Agora, eu sei que você está trabalhando numa nova Constituição. Uhum. Como que está isso? Já está feita, está publicada. Estamos debatendo. E o que está acontecendo é que movimentos espontâneos, ativistas espontâneos, diversos estados, diversos vertentes assim, de origens em termos jurídicos, alguns são estudantes, alguns são ativistas, alguns são políticos, assessores de políticos, OAB, membros do OAB, começam a se organizar para debater. Alguns começam a fazer contrapontos no próprio website, via os artigos. Tem muitos bons comentários ali, a gente já incorporou alguns, já fez alguns ajustes. Mas é isso, o debate é na sociedade. Então, começou o processo de Mas discussão disso. não foi assim em 88, né? Não, o processo de 88 foi uma coisa muito patética, né? Deveria haver uma constituinte independente, não criaram isso. Uma comissão. Não, uma constituinte mesmo independente. Se você eleger representantes para fazer uma constituição independente dos deputados eleitos. Não, eles fizeram a junção. Então, os deputados eleitos é a constituinte. Então, aí tinha tudo quanto toda a miríade, todo o arco-íris de partidos, interesses, grupos de interesse por trás. Foi uma palhaçada. O processo não poderia ter sido pior para o povo brasileiro. Foi ótimo para os grupos de interesse, né? Isso foi maravilhoso. Agora, para o povo, ficamos aí com o que temos hoje, o que você está vendo hoje. Qual o respeito que você tem a qual a instituição do Brasil hoje? Né? Talvez até o início do mensalão você ainda respeitava alguns poderes, até o judiciário você ainda tinha algum respeito ao judiciário. Hoje você não tem respeito a mais nada. E se bobear, o último que nós temos respeito, que é as Forças Armadas, em função da inação que as Forças Armadas tiveram nesses últimos meses ou anos até, você fala assim, então nem as Forças Armadas vão agir, quem é que vai nos resgatar? Então nós mesmos vamos... Mas como? Com que mecanismo? Né? Então você veja, aí entra todo o sistema que está em colapso. Então o respeito do modelo brasileiro está a zero em todas as instituições. Fala, não, tem mais popularidade as forças de segurança. Forças de segurança, elas estão sendo usadas para perseguir gente na rua, para acabar com os negócios das pessoas. A Polícia Federal está fazendo investigações em gente inocente e honesta. Estamos prendendo trabalhador honesto na rua, a polícia militar, e aí você não, ainda acredito nos militares, na polícia. Já isso também entra em derrocada, em função de você ter um sistema completamente antagônico à população, e esses respondem somente e exclusivamente aos poderes ilegítimos, que nós consideramos como ilegítimos. E a população está realmente cada vez mais distante disso aí. Enfim, então eu vejo como uma piora aí de tudo, né? Se você não se ajusta, se você não se molda conforme a necessidade do momento e da leitura política, gradualmente, mas inevitavelmente, todo o sistema entra em colapso. E é isso que a gente está vendo. Não sei se a gente está vendo um colapso mesmo, ele mantém muito controle. Eu não acho que tem colapso, mas nós estamos enxergando que o abismo é ali. E nós estamos naquela direção. É colapso de respeito. A gente não respeita mais. Estamos chegando a desrespeito mesmo. Em qualquer uma das instituições, qual que eu realmente acredito, ou respeito, acho que é íntegro, o que nos representa, o que vai nos defender? Então, absolutamente nenhuma. Então, o Estado brasileiro está contra o povo brasileiro. É isso. E nessa Constituição, como é que é o próximo passo? Bom, você perguntou da Constituição e eu não respondi, mais uma vez. Né? Não, desculpa. Não, então, a proposta constitucional é exatamente o contrário. Ela coloca a sociedade como protagonista. Ela coloca a soberania popular como sendo um dos poderes de interferência a todo momento em todos os outros poderes. Ao mesmo tempo que ela não dá o poder à sociedade de mudar o sistema. Ela preserva o jogo, mas no jogo a população tem muito mais poder do que ela tem hoje na Constituição de 88. Então isso é que é importante. Então ela é estabilizadora, porque a cada vez que você pode agir e a sua ação gera resultado, você começa a validar o sistema. Toda vez que a sua ação gera inação e gera zero de resultado do outro lado, você fala, isso aqui não funciona. Então a Constituição Libertadora vem para fazer funcionar a soberania popular,
as instituições, precisa dar mais transparência, mais freios e contrapesos. Então, ele tem mais poderes ali que são constitucionalizados, que hoje estão soltos aí no firmamento. Então, a gente constitucionalizou isso para a gente poder dar poder a isso. Isso ter efetivamente um impacto, uma causa e consequência aí de ação. Então, em que ponto que ela está? Está publicada e está sendo debatida pela sociedade. Em que ponto que qual é o objetivo disso? Primeiro, ter uma massa crítica de debate, né? Acho que a gente ainda nem iniciou efetivamente um movimento constitucionalista. Eu acho que esse seria o segundo passo. Você ter um movimento nacional em prol de uma nova Constituição que não seja, da esquerda, 2, que seja popular, 3, que não envolvam políticos efetivamente, que seja debatido pela sociedade. A única coisa que eu fiz era agir como ativista sendo deputado. Esse era meu chapéu lá dentro. Eu falei, bom, eu vejo que os outros estão ali preocupados em reeleição e fazer o seu projetinho andar ali e tal, você quer fazer os seus discursos, eu quero falar, não, eu estou aqui querendo preservar o ativismo que me elegeu. Quem quiser ver, vai aonde? Constituiçãolibertadora.com.br. Constituição Libertadora. Uma pergunta aí, após esse período de debates após tudo isso que você passou, qual seria o próximo passo para, de repente, validar e referendar essa Constituição? O primeiro passo seria primeiramente político, passando pela Câmara dos Deputados, Senado, via plebiscito? Sim, olha, tem um aspecto que é uma parte do processo, está até na Constituição. Se quiser abrir ela aqui... Abro? O que você quer com ela? Ler na íntegra. Tá. Vai lá no final. São 140, 150 artigos. Você conseguiu enxugar? 100 artigos. A gente tirou 100 artigos. Então, esse é o desafio também. Aqui, ó. Você consegue? Eu estou sem óculos aqui. Peraí, vamos ler aqui. Vou aumentar aqui um pouquinho. Essa Constituição, né? Ó, essa Constituição entra em vigor 12 meses após sua aprovação em referendo popular. É o referendo popular que valida a Constituição. Uma Assembleia Constituinte exclusiva e independente será eleita para regulamentar a transição entre a Constituição de 88, que é a atual, e a atual. Então, é uma Assembleia Constituinte independente que vai ser eleita disso. A Assembleia Exclusiva não poderá efetuar mudanças nessa Constituição. Então, ele não é para mudar a Constituição, é para regulamentar a transição, porque algumas coisas vamos mudar aqui o sistema previdenciário, há quanto tempo vai demorar? Então, em 3 anos, em 2 anos, ou em 5 anos. Todas essas adaptações, essa migração para um outro sistema jurídico, tem vários detalhes ali. Né? Não cabe a essa proposta já dizer quanto que vai ser. Uma nova eleição geral sobre o novo modelo definido nessa Constituição será realizado ao término de 2 meses. Então, você tem uma constituinte independente para fazer a transição dessa carta aqui. Não é outra carta, não. Isso aqui foi debatido em população, na sociedade. Quanto tempo você levou para construir isso? 21 meses. Quem participou? Meses. Assim, quais os grandes emblemas, assim, tipo advogados? Sim. Foi eu, a minha chefe de gabinete, que é professora de Direito Constitucional e tem mais de 10 anos de experiência como assessora parlamentar na Câmara. Tem o professor dela, que é o Jonisval, que é assessor parlamentar do Senado, que também imagino que ele seja professor, doutor em Direito Constitucional e tem experiência também nesse contexto bem competitivo, né, de fazer emendas parlamentares, de fazer projetos de lei, etc. Um juiz, muito também de referência desses 2 primeiros que eu mencionei. Não gosto de mencionar nome, porque às vezes ele... Certo, ok. Então, não sei se ele gosta de ser público, porque é questão dos juízes. Lógico. Tem o Tom Martins, que é um ativista Conheço. Que nos ajudou desde o início, lá muito antes de 2014, até quando eu comecei a ficar mais público. Mas já em 2012, 2013, ele já era ativista por muitas coisas, aí, contra mensalão, em favor da liberdade econômica e tal. Então, ele é um advogado qualificado também. E, então, essas 5 pessoas que foram os autores, né, e os coautores, né, do coisa. Cada um com uma missão específica. Eu diria que eu era mais o orientador objetivo, né, de como onde que estão os problemas atuais e como que a gente vai resolver do ponto de vista constitucional e político,
de sistema, né? Como é que o sistema parlamentarista, como é que é o jogo dos freios e contrapesos, acho que eu entrei bastante aí. Também na questão de Banco Central, na parte financeira, também botei meu dedinho ali. Parte financeira e tributária, que eu diria que eu tenho algum conhecimento aí. O Jonisval, a Renata Tavares, que foi a que organizou o papel todo, né? Então ela praticamente escreveu toda a Constituição, organizando os artigos e tudo. Que trabalho, hein? Não, trabalhaço, sim. Para todo mundo, não foi... Não, mas sim. Mas sabe o que foi legal? Pô, eu olho para trás e, poxa, que bacana. Eu gostava de fazer isso. Eu gostei do processo, porque eu estou conversando com gente que está voluntário, eles não foram remunerados para isso, né? São funcionários públicos, né? A maioria deles, exceto o Tom Martins, que foi um ativista como nós, ele estava se entregando ao projeto também. Aliás, ele me ajudou a iniciar isso lá atrás, depois que eu terminei o livro. Ele falou, Luiz, você tem que agora escrever o capítulo, a sequência disso. Eu falei, Tom, a sequência do meu livro é uma Constituição nova, porque no livro eu aponto que o problema do Brasil é a Constituição. Ele falou, então vamos escrevê-la. Então a gente meio que iniciou ali. Você se inspirou em alguma Constituição de algum outro país? Algumas constituições, né? Então, eu diria que essa Constituição aqui ela é universal para todos os países envolvidos. Qualquer país que adotar isso aqui, que já tenha uma experiência de instituição, também não adianta você pegar isso aqui e jogar lá no país africano, no Paquistão, liderado sem tradição de eleição. Tem que ter alguns anos de democracia. Exatamente, tem que estar ali no limiar de se tornar um país sério, né? Isso aqui é um papel universal. A França, se quiser adotar isso aqui, vai ser uma boa Constituição para a França, para a Alemanha, para a Inglaterra, para os Estados Unidos, para todos os países envolvidos. Então, a gente olhou de uma maneira mais universal. Tá, mas então, alguns países. Alemanha, que tem um sistema parlamentarista interessante, muito bem definido. Ela é uma Constituição parlamentarista. Claro que com chefe de Estado. Tem o poder executivo ali duplo, né? Um que é primeiro-ministro, que executa em algumas competências, e tem o chefe de Estado que executa em outras competências. Então, é dois executivos. Na verdade, se fala assim, é sistema parlamentarista, mas tem presidente também. Como em Portugal, por exemplo. Portugal é mais semipresidencialista. Então, qual que é a diferença aqui? Uma das, né? Mas Portugal, o presidente semipresidencialista, o presidente aqui no meio é o primeiro-ministro. E o parlamento define se quer ou não quer aquela escolha. Já o parlamentarismo, o primeiro-ministro vem de um voto popular e de uma coalizão de partidos, e o presidente é um presidente independente. Ele também vem do voto popular. Então você tem dupla legitimidade. Os dois são legítimos. Só que a diferença é que a competência do presidente é uma, diplomacia, controle da moeda, fiscal, questão de soberania, Forças Armadas, e a questão do governo é de governar as outras coisas, né? Previdência, saúde, etc. Então você separa as competências. Bom, então vamos lá. Alemanha, Suíça, Estados Unidos, Japão, Brasil, duas. A de 1824, foi a primeira do Império, e a última, por incrível que pareça, a de 88, é tão grande que tem coisa boa ali. Dá para você pensar coisa boa dela. Dá para você ainda resguardar algumas coisas boas dela. Enfim, e o Brasil teve 7... Então a gente poderia, só das Constituições do Brasil, extrair todos os artigos que você possa imaginar. Mas a gente olhou modelos mais fora desse contexto para poder ser mais universal e, ao mesmo tempo, fazer jus à nossa missão, né? Que é colocar o Brasil perante a humanidade. Em destaque. Sim. Em destaque da humanidade. O que está travando o brasileiro é isso aqui. Não é porque a gente está longe dos mercados, que a gente é um povo assim, um povo assado, ou porque não tem isso, porque não tem aquilo. Não, a gente tem tudo. O que não temos é isso aqui. É um papel, uma carta constitucional que estabilize e que dê representatividade e liberdade para a população poder dizer quem ela é. Dizer que ela é brasileira e está aqui meu propósito. Então a gente não tem isso. Tem estatismo. Hoje em dia no Brasil é estatismo, é dirigismo, é dizer que o povo não vale nada, que não serve para nada, que não sabe nada, e que o Estado é que sabe, o Estado é que faz, o Estado é que promove, o Estado é que emprega. Então tem que sair desse modelo, temos que entrar no modelo de mais liberdade. É isso que a Constituição faz.
Ao mesmo tempo, ela liberta qualquer um que resolva encampar essa Constituição. Me dá um ponto forte dela, de destaque, que você quer em comparativo com a atual. Soberania popular, né? A gente definiu 7 poderes: chefe de Estado, Conselho de Estado, Executivo, Legislativo, Judiciário. Botamos o federalismo lá, né? Então você tem vários poderes ali importantes, que são meio que tradicionais, mas a gente criou, deu uma relevância, uma blindagem em torno da soberania popular. Não adianta você falar assim, we the people. Não adianta você falar isso se você não vai além e fala assim, how? We the people, how? A gente dá o how. A gente fala exatamente como que a população pode intervir. A Suíça faz muito isso hoje, né? Exatamente. A Suíça faz isso, o Japão faz isso. Ouve muito o povo. Canadá né? faz isso, tem iniciativas populares, tudo quanto é sorte. E você, por exemplo, através de um plebiscito, porque também um plebiscito também é complicado, né? Porque se você... Não, é aí que tá. Vocês estão perguntando como é que a gente coloca isso, Sim. né? Qual que é o objetivo aqui? Por isso que é importante os ciclos eleitorais. E por isso que é importante a gente ter um ciclo eleitoral transparente e, de fato, que ninguém esteja botando ali o dedinho para controlar. Se você tiver 180 deputados que assinem um pedido de referendo ou de plebiscito, essa carta poderia ser referendada anexo ao pedido. Você faz o pedido de referendo, fala assim, queremos fazer um pedido de referendo dessa Carta Constitucional e anexar os 150 artigos aqui. E aí você já lança um referendo popular. Então você precisa dos 180 deputados, não é uma coisa impossível. Se você tem uma movimentação popular em torno disso, se você tem um engajamento da população, das mídias, querendo isso aqui, você consegue ter os 180 deputados. Cerca de 1/3 do parlamento. É 1/3 do parlamento. Eu já tive esse apoiamento para a reforma tributária, que é uma das propostas minhas, que agora vai ser criada uma comissão especial para avaliar. Eu consegui mais de 180 assinaturas, eu sozinho ali coletando pessoalmente, consegui. Então, estamos falando de uma carta constitucional debatida em sociedade, imagina, se tiver popularidade em torno disso. Imagina quando o povo vê fazer, poxa, com isso aqui eu tenho mais poder, com isso aqui eu vou poder dizer para o meu deputado, não vou precisar ficar lambendo bota de absolutamente ninguém. Eu vou ter de fato poder e olha aqui como é que funciona. E ao mesmo tempo isso é bom para o Brasil. E como é que isso tudo encaixa? E tudo é possível, não tem nada impossível na Constituição. São modelos que extraem as melhores práticas de cada uma dessas constituições que eu mencionei. Então não tem nada impossível, tudo já está regulamentado em outro lugar e que funciona bem, e que o teste do tempo já passou. A gente está incorporando aqui num papel que seria, de fato, quase que um esboço de melhores práticas constitucionais para o mundo. Então é isso. Por que não? Por que não? É por que não que fica mais difícil. O porquê sim é porque eu estou dizendo, a gente precisa disso. O porquê não é porque tem gente maldosa que não quer. Que isso tira poder de bandido, sim, tira poder de narcotráfico e tira poder de comunista. Os 3 grandes grupos políticos bem organizados do Brasil são esses, não é outros. Repete. Né? Corrupto, narcotráfico, comunista. É que quando você fala corrupto, você está colocando aí nesse político, empresário. Sim, políticos, empresários, um monte de gente que não é comunista e não é narcotraficante, mas que vai lá e compra uma emenda parlamentar, compra lá o seu subsídio, etc. E tal. Você tem o narcotráfico, que já tem 1 trilhão de economia girando no narcotráfico do Brasil, subversivo da sociedade totalmente. Mata a sociedade em todos os aspectos. No consumo, no própria distribuição, as famílias entram em derrocado, um impacto social muito grande. Fora a questão de saúde. E você tem o comunista que quer controle absoluto de tudo, que é totalitarismo. Aí é mais por uma questão ideológica, de controle, de ter poder, e de ter as ideias deles lá valendo de um Estado totalitário. Então, essas 3 forças são as 3 forças que movem as maiores organizações políticas do Brasil. Mas aí você comprou uma briga com os donos do mundo. Sim. Como é que esse negócio anda? Eu dependo da população. Eu estou aqui botando a minha estaquinha na tsunami. Então diz para quem está vendo a gente aqui, o que você gostaria que quem estivesse vendo esse episódio aqui do Winecast fizesse? Se a pessoa... Então, primeira coisa, entra lá, né,
constituiçãolibertadora.com.br. Leia, veja se você concorda, não é? O príncipe. O Luiz deu aqui umas pinceladas, mas tem que se debruçar e ler, né? Sim. E aí, se você gostou, o que a pessoa faz? O que o cidadão brasileiro tem que fazer? Olha, tem que se juntar a grupos de apoio disso e criar massa crítica, como todos os ativistas criam. Como? Com grupos de comunicação, de estudos, e também nós, né, é uma responsabilidade de quem está à frente de um movimento, né? Tem não só eu como político, mas tem alguns ativistas que queiram fazer um movimento constitucionalista para isso. Isso já existe, já tá ali, estão todos ali. Então o gás está no ar, falta faísca. Então eu diria que essa faísca pode acontecer, talvez em breve, quando a gente publicar isso aqui, que a gente fez um debate público aí de 6 meses já, foi publicado em agosto, já estamos entrando em fevereiro já. Então esperamos estar antes de dar 1 ano, publicar isso, falar, está aqui um livro, e a partir disso lançar um movimento. Então a expectativa segue algum ciclo eleitoral? Não segue. É um paralelo ao ciclo eleitoral. Mas pode ser que encaixe. Pode ser que de repente isso é um tema popular o bastante, ou um pano de fundo. Não precisa nem ser um tema popular, porque é difícil que isso se torne aí, de uma maneira espontânea, algo popular. Ao contrário da maneira promovida, como foi o caso do Chile. O caso do Chile foi totalmente promovido ali, vamos fazer uma nova Constituição, porque essa Constituição que está aí no Chile é da ditadura. Então você tem alguns chamarizes que reduz essa questão constitucional a coisas viscerais, emocionais. Nesse caso, não. Nesse caso, eu realmente preciso da consciência do brasileiro. Eu posso até destruir a Constituição de 88 de uma maneira irresponsável. Até falar assim, não, porque isso aqui é uma tirania da esquerda, e que de fato é. De grupos de interesse, de Mas esquerda, de uma certa etc. forma ela está segurando o Brasil. Está segurando o Brasil, já falei, o Brasil é um país atrasado por causa disso aqui e tal. Então, mas aqui, isso não é visceral o bastante para o brasileiro, né? Ou para qualquer ser humano. Eu não vou botar o brasileiro aqui na questão. Para você tornar isso emocional, ela tem que ser realmente assim, olha, isso aqui matou tantas pessoas. Ou isso aqui aprisionou ilegalmente tantas pessoas. Ou fulano, cicrano sofreu. Seu filho vai sofrer porque a gente não está com uma Constituição nova. E eu não consigo ter essas reduções viscerais. Né? Não é nem do meu feitio de fazer isso. Talvez alguém mais criativo que eu consiga. Mas eu prefiro até trabalhar a consciência daqueles que se debruçaram sobre o tema, deram uma analisada, fazer, putz, realmente, isso aqui, a gente, com essa carta de 88, a gente não vai para frente. E, de fato, a gente tem que tirar esses poderes espúrios do nosso cangote, que eles estão em cima da gente, mentindo, para se manterem ainda no poder. Então, a gente precisa ter mais poder contra tudo isso. Como é que a gente vai ter isso? Isso aqui dá a saída. E, ao mesmo tempo, equilibrar todo o sistema. Porque não adianta nada você falar, vamos dar poder para a população. Você cria um sistema revolucionário lá quando não está equilibrado. Esse aqui está equilibrado. Sim. Tem vontade de fazer um monte de perguntas, mas nós vamos acabar amanhã se eu começar a perguntar. E eu preciso ir no banheiro também, não, eu tomei vinho, água. Nós vamos fazer um break aqui agora, mas de fazer só antes do break, eu imagino, por exemplo, temas como pena de morte, se sim ou se não. Não quero nem que você responda, mas está tratado aqui. Sim. População armada ou desarmada. Sim. Aborto. Sim. Drogas. Sim. Gostaria de voltar aqui, de repente, com o Tom ou com algum do seu pessoal para a gente Eu até prefiro que você converse exclusivamente com eles. Porque eu tenho um mandato. E eu acho que toda vez que tem um político falando eu acho que é bacana você falar com outro ativista que também está dentro desse processo. Posso tentar, então, juntar essa galera, trazer aqui para falar alguns pontos, para dar voz? Sim. O Tom é ótimo. O Tom é um grande embaixador desse movimento. Eu sei. Ele tá como nós. O nós aqui, eu estou falando eu, não deputado, tá? Eu cidadão. Eu cidadão, sabendo... Enxergando a tsunami que está chegando.